Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Agro com Arte. Esses dias eu recebi dois questionamentos de produtores diferentes, mas foi praticamente muito próximo um do outro. Um me questionou com relação à aplicação em conjunto de gesso e calcário e o outro sobre a aplicação de fósforo em conjunto com calcário para adubação de covas para cultivo de café. A resposta para ambos é sim. Depois, eu vou fazer um vídeo falando sobre a aplicação em conjunto de fósforo e calcário, aplicação ou misturar para aplicar ou aplicar os dois juntos na cova. Mas agora eu quero falar especificamente da aplicação em conjunto de gesso e calcário. Eu sempre, quando há necessidade de aplicação dos dois, eu sempre fiz os dois juntos. Nunca tive problema, principalmente quando eu estou trabalhando com a reforma de pastagem. E aí, geralmente, como que eu adoto isso na prática? Como que eu faço essa aplicação? Pega a necessidade de calcário, de necessidade de aplicação de calcário da área, divido por dois. Então, metade dessa dose de calcário eu aplico, aro a área com a arado de Iveco, de disco. É muito comum aí nas propriedades, na região que eu trabalho, muito mais o arado de disco do que de Iveco, mas o resultado dos dois é praticamente o mesmo. E depois eu aplico o restante do calcário e toda a dose de gesso. E incorporo isso aí com grade pesada, tentando incorporar o mais profundo possível. Geralmente 20, 25 centímetros é o que a gente tem conseguido com essas grades. Por que que eu faço isso? Porque quando eu faço essa incorporação, o gesso ele vai reagir muito mais rápido. Apesar de saber que a solubilidade dele é bem maior do que a do calcário, se eu comparar, por exemplo, o carbonato de magnésio com o gesso ele vai reagir 22,7 vezes mais rápido do que o carbonato de magnésio. E em relação ao carbonato de cálcio, 127 vezes. Então, a solubilidade do gesso é bem maior. Então, por isso que alguns autores ou alguns trabalhos falam sobre não haver a necessidade de incorporação do gesso. Mas quando eu faço essa incorporação, ele vai reagir em profundidade muito mais rápido. Então, aquele meu objetivo de enriquecer camadas profundas e cálcio e neutralizar o alumínio em profundidade, além da função dele de carrear consigo, com o sulfato, o magnésio e também um pouco de potássio, que vai enriquecer as camadas profundas nesses nutrientes, eu vou conseguir muito mais rápido quando eu incorporo ele. Vamos pensar em o gesso, ele é mais solúvel, mas não é nenhum ureia nem sulfato de amônio. Então, se eu já coloco esse gesso a 20 centímetros de profundidade, eu vou ter uma reação muito mais rápida na profundidade de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80, de 80 a 1 metro, do que se eu deixar ele na superfície. Então, se eu tiver condições de incorporar, eu faço junto com o calcário e incorporo. Então, é o que eu sempre tenho adotado na prática, nunca tive problema. Depois, em culturas anuais, depois da colheita da cultura de inverno, geralmente eu gosto de fazer uma análise, como eu já comentei nos vídeos anteriores, para ver a resposta, principalmente, da elevação de cálcio, magnésio, saturação de base desse solo, e nunca tive problema com pH, nem com saturação de base, nem com relação a cálcio, quando eu faço os dois em conjuntos. Mas para responder de forma mais técnica, para eu ter um pouco mais de segurança no que eu estava falando, eu encontrei um trabalho da Embrapa Agropecuária Oeste, que é um boletim de pesquisa e desenvolvimento 79, publicado pela Embrapa Agropecuária Oeste, de Mato Grosso do Sul, publicado em 2017. Então, nesse trabalho, o que que eles fizeram? Eles fizeram a aplicação de calcário para elevar a saturação de base a 70% em dois solos. Então, em um solo eles aplicaram 3,2 toneladas, no outro 7 toneladas. E fizeram 4 doses de gesso, 0, 2, 4 e 7 toneladas. E aí avaliaram pH, neutralização de alumínio, elevação de cálcio e magnésio e elevação da saturação de base. Então, aqui, ó, com relação a pH, que é muito comentado, porque alguns autores falam que o que que pode acontecer? Quando o gesso, e como ele é mais solúvel, o cálcio ele vai ficar em altas concentrações na solução do solo, o que vai inibir a hidrólise do calcário.
mas aqui vocês podem ver que essa informação não procede. Então, aqui a linha verde é quando aplicou 7 toneladas de calcário junto com o gesso, perdão, 7 toneladas de gesso junto com o calcário. Então, vocês podem ver aqui, ó, que a linha verde, ela praticamente não teve alteração nenhuma. Então, não tem alteração de pH quando nós aplicamos o gesso em conjunto com o calcário. Outra informação que alguns autores relatam o problema da aplicação em conjunto de gesso e calcário é com relação ao o sulfato deslocar a hidroxila que está retida nos colóides do solo e com isso também reduzir a ação da hidroxila e, consequentemente, reduzir a elevação do pH. Mas isso também não é verdadeiro. Então, vocês podem ver aqui por esse gráfico que o pH ele não sofre alteração com relação à aplicação conjunta de calcário e gesso. E com relação à neutralização do alumínio, que é a acidez potencial, que é a acidez trocável, que é a pior acidez que nós temos no solo. Por quê? Porque o alumínio é tóxico e ele impede o crescimento do sistema radicular. Então, com relação à neutralização do alumínio, vocês podem ver que o efeito também não sofre alteração da aplicação de gesso junto com a aplicação de calcário. E aqui, lá no calcário, que tem mais moído, mais fino, essa reação ela é muito rápida. Então, aqui, se vocês forem ler lá o trabalho, dentro de 7 dias, praticamente todo o alumínio disponível na solução do solo, ele já foi neutralizado. No calcário mais fino. Então, aqui o efeito do calcário, ele também ajuda muito. Mas vocês podem ver que não teve alteração com relação à aplicação de gesso junto com o calcário. Que a linha verde aqui, que é a maior dose de gesso, está praticamente em cima das outras linhas de 0, 2 e 4 toneladas. Então, o gesso aqui também não alterou a neutralização do alumínio ou a acidez trocável desse solo. E com relação à elevação do cálcio e magnésio, também era de se esperar que onde aplicasse maior teor, gesso, a dose de gesso, que o teor de cálcio e magnésio no solo estaria mais alto, é lógico, porque o gesso ele vai fornecer cálcio para o sistema. Então, se ele fornece cálcio para o sistema, a minha soma de cálcio e magnésio, lógico, vai ser maior. Então, aqui vocês podem ver onde aplicou o calcário mais fino, e mais a 7 toneladas de gesso, que o cálcio magnésio ele está com valor bom. Mas o ideal é quando a gente analisa aqui a saturação de base, porque na saturação de base nós vamos ver que ele chegou próximo da recomendação que eles fizeram, que foi de 70 para saturação de base a 70. Então, quando aplicou os dois, com tranquilidade chegou nesse valor. Então, a resposta da aplicação de calcário e gesso, só vi pontos positivos. É o que eu falei para vocês. Na prática, eu nunca tive problema da aplicação conjunta de gesso junto com calcário. E aí, eles concluíram o seguinte, que a aplicação de gesso agrícola em conjunto com o calcário não influencia a eficiência do corretivo de acidez, podendo-se indicar a aplicação de ambos os insumos sem a necessidade de se manter um intervalo de tempo entre estes. É comum a gente ver aí que aplica calcário, espera-se 3 meses para depois aplicar o gesso. Não há necessidade nenhuma. E o mais importante foi o que eu falei para vocês. Quando a gente faz em conjunto, nós podemos incorporar o calcário junto com o gesso, ou o gesso junto com o calcário. Se não, se eu quiser incorporar o gesso, se eu for fazer a aplicação separada, eu vou entrar com os equipamentos para incorporar o calcário e depois entrar novamente com o equipamento para incorporar o gesso. Olha o gasto de energia que eu vou ter para fazer essa ação, sendo que eu poderia fazer os dois em conjuntos. E como eu falei, eu tenho feito, não tenho encontrado problema, e o trabalho aqui publicado pela Embrapa, instituição de renome, também demonstra o mesmo efeito, sem causar dano algum com relação ao corretivo de acidez. Outro ponto de conclusão que eles chegaram é que o trabalho então demonstrou que a interação entre gesso agrícola e o calcário pode ocorrer em situações específicas, porque lá eles falam que em algumas situações
o calcário junto com o gesso elevou o pH em 0,2, 0,3 pontos, mas isso não vai alterar com relação à mudança de classe do pH do solo. Mas o reflexo de pH no solo não apresenta relevância em termos agronômicos, porque é isso que eu falei, não vai mudar de classe, vai permanecer a mesma classe, porque não houve em nenhum dos casos alterações superior a 0,5 pontos no pH, em função da baixa magnitude dessas alterações. Ou seja, o gesso pode provocar alterações do pH, pode ocorrer, mas é muito pequeno, tá bem? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Depois eu vou fazer o vídeo falando sobre a aplicação conjunta de calcário e fósforo e o motivo pelo qual nós podemos fazer isso. Também tenho feito na prática. Então, muito obrigado aí por prestigiarem o canal. Deixem um like aí no vídeo. E qualquer dúvida, sugestão, pode comentar aí no vídeo ou então mandar um e-mail para o Agro com Arte, que eu tenho o maior prazer de responder e responderei de forma mais rápida para vocês. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.